Olá, tudo bem? Sou o Rodrigo Scabia e estou aqui para a gente conversar mais um pouquinho, fazer mais um bate-papo sobre a coreografia dos noivos. Vamos lá? Se você tem dificuldade de aprender e acha que não consegue aprender a dança, eu vou dar algumas opções de aprendizado, tá bom? Existem algumas formas de a gente começar a aprender a dançar. A gente tem algumas técnicas de ensino. Por exemplo, você já ouviu falar em TBA? É transferência bilateral de aprendizagem. O que isso significa? Bom, quando nós, professores, começamos a ensinar o aluno começa a reproduzir aquele movimento, sempre, ou na maioria das vezes, com sua perna dominante. Então, a maioria das vezes, ele inicia o movimento pela perna direita, né? Que é a nossa perna dominante. A transferência bilateral de aprendizagem, ela é uma técnica de aprendizado que ela propõe que você comece a praticar a sua dança com a perna esquerda, com a perna não dominante, tá? Então, se você é canhoto, você vai começar com a direita, se você é destro, você começa com a esquerda, tá bom? Sempre com a perna oposta, né? Com a perna não dominante, tá bom? Por quê? Porque se você se força, se você está treinando com a perna inicialmente, tá? Com a perna que você tem menos facilidade, e aí você consegue executar, você vai forçar o seu cérebro, o seu corpo a treinar aquele movimento do lado mais difícil, né? do lado que é mais complexo para a gente executar aquele movimento. Isso cria uma estrutura no seu cérebro de aprendizado que quando a gente transfere ele para o lado dominante, isso fica muito mais fácil, tá bom? É que como se o lado dominante aprendesse por osmose, vamos dizer assim, né? Ele aprende por você praticar para o seu lado esquerdo, você aprende o seu lado direito de uma forma mais natural, mais fácil. Engraçado, né? Enfim, existem estudos na área que traz esse conceito de TBA para vocês. E eu vou dizer uma coisa, tá? Minha experiência empírica aqui dentro de sala de aula, isso funciona, tá? Quando eu peço para os meus alunos, estou dando aula de dança de salão aqui para os meus alunos, e a gente executa, eu peço para eles aprenderem e treinarem o movimento com o seu lado esquerdo, quando a gente passa para o lado direito, isso fica muito mais fácil. Eles acabam executando para o lado direito muito mais rápido do que para o esquerdo. É engraçado, quando a gente pratica para o nosso lado não dominante, a gente força o nosso cérebro e o nosso corpo a prestar muita atenção nisso. Quer um exemplo muito fácil? Se você é destro, pega uma caneta e escreva seu nome na folha do papel. Veja como você vai precisar se concentrar para conseguir escrever o seu nome com a mão esquerda. A mesma coisa para quem é canhoto, né? Se você escrever com o seu nome com a mão direita, você vai ter que se concentrar demais para conseguir executar aquele movimento, né? E essa concentração te ajuda a compreender melhor o movimento, que é o que a gente busca, né? Não adianta você executar o movimento diversas vezes, centenas de vezes, de forma errada, de forma aleatória, né? Porque se você só vai conseguir decorar o movimento errado, você precisa compreender e entender toda a sequência. Por isso que quando a gente fala de técnica, né, parece uma coisa... A gente fala de técnica na dança, as pessoas imaginam a bailarina puxando o pé na cabeça, ou subindo numa ponta, né, numa sapatilha de ponta. E na verdade, toda dança ela tem sua técnica, e é importante a gente entender essa técnica, esse conceito que é aplicado ali, para que isso facilite a sua dança. Não é porque você vai se tornar um bailarino profissional, um dançarino profissional. É que essa técnica ajuda e promove um movimento mais fácil, um movimento mais natural, um movimento mais equilibrado, né? Quando a gente faz um movimento que existe essa sintonia, essa harmonia, ele fica bonito, ele fica estético. Eu exijo menos força do meu corpo, eu exijo menos... eu demando menos energia para executar aquele movimento quando ele é executado de uma forma correta, né? Você vai fazer um giro, de repente você se colocar da forma correta, olhar para o lugar correto, de uma forma correta, ele te ajuda a não desequilibrar, não cair, enfim.
é importante a gente pensar nesse conceito para que a gente perceba assim que a técnica da dança vai ajudar a gente a dançar no nosso casamento ou dançar, por exemplo, depois na festa, né? A técnica ela faz parte da estrutura da dança, tá bom? Outra forma da gente aprender, né, é usar os nossos canais de aprendizado. Quem é da área de aprendizado, da área de educação, com certeza já ouviu, né? Quais são os canais auditivos, sinestésico, visual. Então a gente aprende dessa forma. Às vezes é importante a gente entender perna esquerda, perna direita, pôr a mão, tocar para entender, para sentir. Tem pessoas que são mais auditivas, né? Então você vai falar, ela presta atenção e aí sim ela executa. Tem pessoas que são mais visuais, primeiro ela precisa ver o que está sendo executado, proposto, né? E depois ela executar. Então são canais de aprendizado que a gente usa dentro da dança, dentro da aula, para que vocês consigam aprender de uma forma melhor, né? Absorver aquele conteúdo, aquela técnica de uma forma mais rápida, de uma forma melhor, né? E existem outras técnicas que eu aplico também durante as aulas, que ajuda bastante e que a gente propõe nos laboratórios que a gente faz aqui na escola, né? Hoje, aliás, a gente está aqui gravando com esse visual bonito, não sei se vocês conseguem ver, que é a nossa sala de aula aqui em Vinhedo. E quando a gente propõe essas aulas dentro desse laboratório, a gente consegue ver o que dá certo e o que dá errado. Afinal, né, eles são só de escola, eu tenho 9 anos, e são 16 anos ensinando dança de salão. Né? Então, nesse longo período aí, ou nesse curto período, dependendo do ponto de vista, eu acho que é curto, né? Porque para mim ainda tem muito caminho. Mas eu acho que a gente tenta usar técnicas que vão ajudando a performance dentro da sala de aula, tá? Outra dúvida que o pessoal tem bastante é em relação a qual é a quantidade, né? Quanto tempo eu aprendo a dançar, né? Normalmente para dança de salão, para o pessoal que quer aprender a dançar dentro de um baile, eu dou entre 3 meses para a pessoa. Para 3 meses ela consegue. Veja que dentro da dança de salão no presencial, a gente está falando 3 meses de aula, sendo uma aula por semana, são 12 aulas. Né? Em 12 aulas você consegue aprender a dançar e sair para dançar. De uma forma online, esses conteúdos eles são divididos para ficar de uma forma mais gostosa de ser estudada. Né? É diferente você ficar 1 hora tete a tete com o professor, conversando com outros alunos, né, em sala de aula, do que de repente você está num ambiente virtual, né, um ambiente online, onde você tem um contato direto. Isso cansa muito mais. Então, de repente, as aulas são propostas de uma forma menor, mas são fracionadas em mais vezes, né? E isso também facilita o aprendizado, porque, na minha opinião, de repente você faz 15 minutos para entender aquela técnica e você executa aquela técnica por mais tempo, isso te ajuda a compreender melhor o movimento e a técnica proposta. Né? Porque no presencial, às vezes você está num grupo, e aí tem um que sabe um pouquinho mais, um que sabe um pouquinho menos, e talvez essa diferença de entendimento acabe impactando ao longo prazo na execução dos movimentos. Mas se você está num ambiente virtual que é só você, e você está estudando aquela sequência, né, você consegue seguir o seu ritmo. Isso eu não entendi, isso eu entendi, então eu vou executar, isso ficou fácil para mim, eu vou pular para a próxima aula. Então você consegue ditar o seu ritmo de aprendizagem. Isso é muito bom, porque você consegue, de repente, e já vi casais, né, dançando em 1 semana, aprendendo a dançar em 1 semana. Outros casais levam uns 3 meses, porque às vezes não tem aquela frequência, aquela rotina de treino. Tudo depende da frequência também, ok? A gente precisa praticar, a gente precisa frequentar, né? Não adianta só assistir
e ficar sentado, eu preciso executar aqueles movimentos e sentir aquela movimentação no meu corpo. E isso vai fazer o meu corpo entender, eu entender, internalizar aqueles movimentos e aí sim compreender e passar para o próximo passo, dar o próximo nível no aprendizado. Então eu entendo o primeiro passo, vou para o segundo e assim uma escadinha até eu conseguir chegar em movimentos mais acrobáticos ou mais estéticos, né? Aquelas posturas, aquelas poses, enfim, vários desenhos que a gente vai trabalhando ao longo do curso. Então é importante sim que você faça de uma forma gradual, né? Para que você consiga ir melhorando. Eu sempre comparo o ensino da dança com o ensino de uma língua estrangeira, né? Você primeiro começa a entender algumas palavras, alguns verbos, algumas conjugações, para depois você começar a formar frases, e aí depois com o tempo, com as frases, você entender a pergunta, fazer uma resposta, e com essas estruturas você vai criando tempos, né? Passado, presente, futuro, e com isso você vai criando estruturas para conseguir falar essa língua, né? Essa segunda língua, tá bom? Então a dança é a mesma coisa. Para a gente chegar nessa fluência, a gente precisa de um tempo, entender a estrutura quadradinha, entender a contagem, entender o passo a passo, para depois chegar na fluência. Muitos alunos meus, você vai ver que nós utilizamos um sistema de contagem, uma forma dentro da música que ajuda você a gravar também melhor, memorizar melhor os passos, né? Então, com essa memorização dos passos, o pessoal me pergunta às vezes, mas eu vou dançar contando, fazendo essa contagem? Não. Isso aí é só para que você compreenda aquele movimento, compreenda aquela contagem e depois consiga executar. A mesma coisa quando você está dirigindo, está aprendendo a dirigir, né? Primeiro você... tanta coisa para fazer da seta, vira ali no carro, senta, põe o cinto, não sei o quê, que parece prestar atenção no carro, onde você vai virar, em placa, né? Com o tempo isso se torna muito natural, você fica fluente naquilo, você não precisa mais pensar, agora eu vou trocar de marcha, então eu piso na embreagem, troco, tiro o pé do acelerador, troco, você não precisa, isso fica natural no seu corpo, né? É o famoso quem anda de bicicleta nunca esquece, né? Mais ou menos isso, tá? Você acaba criando uma memorização, né? Não sei se você também já ouviu falar em memória muscular, né? A gente tem a memória que a gente lembra do que aconteceu há 10 anos atrás, mas no nosso corpo existe a memória muscular. Quando você executa um movimento por muito tempo, ou aquilo ficou tão enraizado, você praticou, de repente você foi um jogador de tênis durante 15 anos, né? Você lembra como executar o movimento do tênis, a sacada, né? A recepção da bola, enfim. Mas você precisa praticar para retomar, para tentar voltar ao que você fazia. Mas o seu corpo, ele sabe, ele tem a consciência do movimento. Com certeza quem já vivenciou isso sabe o que eu estou falando, né? Você tem aquela memória muscular, você consegue praticar isso, né? Você tem a noção do que tem que ser executado. Então isso é muito legal também, por isso que é importante a prática, entender, compreender a frequência, né? Mas não adianta a frequência sem a compreensão, eu preciso entender para fazer de forma correta, para que o meu corpo se acostume de forma correta, para que eu execute de forma correta. Existe um caminho a ser trilhado. Legal? E eu espero ajudar você nesse caminho, a trilhar esse caminho da melhor forma possível. E eu tenho certeza que se você seguir aí o passo a passo, a sua coreografia, a sua dança vai ser sensacional. É para isso que eu estou aqui, é para isso que a gente vem gravando esses vídeos, para poder ajudar você a ter uma dança incrível, uma dança que enche os olhos, uma dança bonita. E além de tudo, além de ser bonita, de ser interessante, que seja gostosa, que seja prazerosa de ser feita. Um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo.